a gente agora vai pegar num assunto delicado, são as federações. Sim. Porque as federações, elas vêm junto com a internet e vem mesmo nessa linha também, né? De aproveitar o hype, Sim. né? A gente está falando que antigamente tinha a FBB e a NABA aqui no Brasil para as competições. Então, você passou a sua trajetória pela IFBB. Toda ela. E a NABA, se você fosse competir, você era punido. Antes, Assim como alguns atletas foram punidos na época. você não. Se você competisse na IFBB, se você fosse da NABA, você tomava uma punição na NABA. E se você fosse competir na NABA, sendo atleta da IFBB, você era punido na IFBB. Então, os caras, eles ficavam meio que, às vezes, escolhiam ir de repente para um campeonato menor, mas seria um título também. Porque, assim, para quem conhece de federações e tudo mais, existem várias federações. Você ser campeão mundial em uma, em outra, em outra, em outra, tem um peso totalmente diferente. Você tem a federação que é a federação a ser batida em campeonatos mundiais, você tem outras federações que também fazem seus campeonatos mundiais. Isso não tira o mérito do atleta que foi lá competir. Só que ele não iria ser o campeão naquela outra federação. Sim. Então, existe essa diferença. É como você ter a FIFA e você criar uma outra federação mundial para fazer um campeonato mundial de futebol. Você leva outras seleções dos mesmos países, mas que não é aquela seleção principal. Então, Outros times, então. isso é exatamente assim. Mas você acha que melhorou ou piorou? Por que eu vou fazer essa pergunta para você sobre as federações? Na questão da melhoria ou não. Eu tenho o meu lado de achar que melhorou e também piorou. Eu vou falar o meu lado. Certo. Dentro do que eu vivenciei, a IFBB, ela castigou muito. Ok? Uhum. Você sabe disso. Castigou muito. Porque tinha que passar estreante, paulista, brasileiro, sul-americano pro Mundial. Tem um adendo. Na verdade, não esqueça seu raciocínio. Hoje, se existisse isso, nós teríamos melhores atletas profissionais. Porque hoje você ganha o campeonato no interior, você recebe um cartão de pro e você vai para uma competição com profissionais do resto do mundo sem nenhuma condição Sim. sequer de subir no voo, imagine de competir. Então, isso criava ali uma carreira pro atleta e que era, às vezes, muito difícil dele conseguir conquistar todos aqueles títulos. Mas os que conseguiam eram atletas que chegavam em qualquer lugar, em qualquer competição grande e batiam de frente. Era só para não perder o... Então, é isso que eu ia falar. Eu concordo nessa questão do gabarito, mas dentro do que eu vejo hoje, vamos falar da NPC, tá? A gente Sim. tá aqui bem transparente. Eu acho, tá? Minha opinião, essa questão de alavancar o Procard, eu acho que eu daria uma segurada, que é onde você vai chegar. Eu tô falando a opinião minha, de Sim. achar, e eu já competi pela NPC, eu competi Sim. nos Estados Unidos pela NPC, 2014, 2016. O que eu falo eu acho que a IFBB na época, ela poderia fazer a trajetória, mas sendo menos radical Uhum. em alguns quesitos, mas deveria passar a trajetória. Ou a NPC entrar nesse cenário e falar, olha, a gente vai fazer o estreantes, como eles fazem, e aí dentro disso, seu corpo pode estar bom, mas a gente vai aguardar um outro campeonato para você fazer aí como se dizer, o estadual, e depois a gente vai fazer um brasileiro, que não tem. Não tem. Então, Porque ficou muito comercial, não é? O atleta, para ele competir hoje, ele tem que ter... Se ele não tiver grana, ele não consegue competir. Sim. Porque você tem dieta, você tem protocolo, você tem tinta, você tem... Cara, você tem que... Até você chegar no palco para ser olhado, às vezes nem vai conseguir ser visto, tem uma trajetória de custos muito grande. Então, o que eu vejo a NPC, ela mudou bastante a cara do esporte no sentido de
comercializar ele e deixar ele para mais adeptos do fisiculturismo e até para quem não conhecia. Mas para o cara que rala para ir trabalhar cedo, às 5 da manhã, e volta e vai fazer o treino dele à noite, ele tem um sonho de ser competidor, esse cara tem um custo muito maior hoje. Se você pegar 3 competições grandes aí para ir, você gasta uma fortuna só de inscrição, né? Então, pro atleta, eu não vejo que ele foi valorizado, por exemplo. Eu não vejo o atleta como algo que tenha sido valorizado. Aí você tem algumas exceções, como você sempre teve algumas exceções, Sim. né? Guardadas as devidas proporções de valores, né? Você tinha lá, nos anos 90, 2000, caras diferenciados que tinham sua valorização diferenciada como você tem hoje. Mas como um todo, eu não vejo tipo que o atleta ele vai para uma competição, ele tem, sei lá, um benefício mesmo que ele não seja o campeão. É, e hoje, até pelo lance da rede social, todo mundo quer ser atleta. Porque o cara, ele pensa, quando você começa a fazer um trabalhinho lá, você nunca competiu, você já tá com o pensamento que eu vou virar pró. Cara, vai virar pró pra quê? Às vezes eu tiro no pé, né? Às vezes não, 99%. 99, aqui no Brasil, 99%. Porque você tem que se manter, entendeu? Aí você mudou a sua linha. É É um claro, outro nível. você quer correr com um Porsche andando de Fusca, então. E você não tem estrutura para ser atleta profissional. Só que o lance da rede social ela é tão pesada para os caras que se ele coloca lá fulano pró, porque se você olhar hoje as redes sociais, você não vê mais o sobrenome do cara. É pró. É fulano pró, ciclano pró, parará pró, é todo mundo pró. É os pró aposentado. E ninguém compete, cara. Acho que é depois de 3 anos, se você não competir, tchau, né? E o cara, como ele vai conseguir competir se ele não tem acesso a informação, a dinheiro para fazer preparação? A patrocínio é Fórmula 4 querendo competir em Fórmula 1. Exato. Então, assim, esse lance de pró, ele, assim, acredito que seja bom para alguém, tá? Colocar no currículo. Não é porque eu nunca quis ser pró. É porque eu vejo que realmente é um tiro de 12 nos 2 pés junto para quem não tem potencial físico nem financeiro e estrutura para levar isso à frente. E viver É claro, do esporte, né? viver, porque assim, por Você exemplo, falou, o cara trabalhar aí à noite o e que um treinar. atleta pró precisa? Ele precisa dormir lá, sei lá, 10 horas por dia. Ele precisa fazer 2 treinos. Ele precisa comer, dormir, fazer protocolo hormonal, ele tem que viver para isso. Agora me fala o cara que dá aula em uma academia o dia todo, como é que ele vai comer o dia inteiro? Como é que ele vai dormir 12 horas por dia? Onde ele vai arranjar dinheiro para bancar o protocolo dele? E o cara é iludido, ele acha que ele vai conseguir. Então ele começa com essa ideia de ser pró, porque ele quer visibilidade. Ele quer que alguém patrocine ele. Como eu tive isso, já me procuraram para falar isso. Caras queriam fazer preparação, falar, puta, eu quero começar a competir, que eu quero virar pró. Aí eu falava, meu, você tá no esporte errado, velho. É bem. Você não falou da internet, que esse atleta que ele é pró, e ele também tem que vender os cupons dele, tem que tudo, trabalhar as redes sociais, hoje você sabe disso que é um tudo. outro trampo, Que é um outro trabalho aí que, na época, o cara que ele é atleta mesmo, via da profissão, não tinha esse... Tem água aí, Zé cara? Ainda tem. Tem. Mas bem colocado. E na época, o que eu tô falando da federação é uma questão que eu não vou falar o nome das pessoas, mas que eu vivenciei de alguns atletas. O cara, ele era o vice aqui, ou pegava a 3ª colocação, e aí ele ia competir nos Estados Unidos, né? Assim como o Corrêa competiu, o Paulo Lima, eu, Ponche e outros. Então, ganhava seu overall no Excalibur, que era o último do ano. Sim. Então, aí o cara entrava em contato com a federação aqui no Brasil, na FBB, e falava, ó, eu fui o campeão aqui, o overall.
o ano que vem eu já posso entrar. Aí a FBB falava, não. Você tem que fazer o processo, né? Paulista, brasileiro, mundial, e aí você pode entrar pra competir aí o sul-americano. Então, Você sabe disso, que já aconteceu muito, né? Eu sei, eu já vi isso e... Mesmo a federação fazendo a carta lá, os caras falavam, não, aqui não vai ter valor nenhum. Exato. E eu entendo que tem os dois lados, por exemplo. Eu entendo que o cara tem um nível bom, um nível que ele poderia ganhar aqui o campeonato da IFBB, mas eu entendo que tem o cara que ganhou o campeonato aqui. E aí você tiraria esse cara, de repente, de uma representação internacional para levar esse que mandou a carta. Então você tem os dois lados. Por exemplo, eu tô aqui correndo, vou ganhar uma maratona. E aí eu tô praticamente a 100 metros. Aí você põe um outro cara na minha frente que começou dali. E aí ele vai e ganha a corrida. Então eu vejo por esses dois lados. Sim. Eu acho que assim, esse atleta que de repente é um cara diferenciado, aí poderia que se você tivesse um pouco mais de flexibilidade, você poderia abrir uma vaga sem tirar a vaga do cara que ganhou, por exemplo, um campeonato brasileiro, né? Porque também não seria justo o cara ganhar o brasileiro e ele ter uma vaga para levar um cara e ele não levar esse cara que ganhou, que fez o processo. Então eu vejo por esse lado também. Mas aí eu vejo que deveria abrir uma outra vaga para um cara que tem um nível maior para ter uma representatividade maior em uma competição internacional. Visto que aquele cara ganhou de repente o Campeonato Brasileiro, não iria bater de frente com os caras que vai pegar em uma competição grande. Mas não tirar a vaga do cara também, porque daí também não seria justo. Porque ele vem em um trabalho, né? Ele ganhou um estadual, daí ele ganhou um brasileiro. E antes era muito difícil ganhar um Campeonato Brasileiro. Antes era muito. Antes era muito difícil. Deixa eu te perguntar uma outra como coisa. incentivo, né, Zé Carlos? Exato. Sim. E dentro dessa federação, a sua história está dentro da FBB. Tá? Eu competi na NPC também. NPC não, que agora, em 2021. Que aí você depois vai pra NPC. Mas dentro da FBB, fala um pouquinho da federação. Ela custeou já viagens pra você e tudo mais? Já. Tá, inscrições, como é que funcionou isso daí na época? Porque você era o atleta de ponta. Quem era de ponta tinha alguns benefícios? Alguns atletas, né? Por exemplo, eu sei que você é a menina, a galinha dos ovos de ouro, que vai levar o nosso nome pro mundo. E que você vai ganhar o título. Se você não ganhar, você vai ficar em segundo. Tá, e aí como é que funcionava isso? Aí existia a federação, de repente pagar a tua passagem, porque hospedagem era por conta da Federação Mundial. A IFBB Mundial, ela sempre deu o hotel, né, que é a estadia, e as refeições próprias para atletas, a partir do momento que tem uma data de chegada. Então vamos lá, o Campeonato Mundial a competição é sexta, sábado e domingo. Então a data de chegada oficial é na quinta. A partir daquele momento, você é acolhido e são sempre hotéis 5 estrelas, porque é uma exigência da IFBB. Não pode ser menos que 5 estrelas. Rapidinho cortando, acabou isso ou ainda tem? Ainda tem. Vai competir, Gui, né? Cara, eu tô querendo a fita já. Ainda tem. Vamos conversar depois então, né, Zé Carlos? E aí você, por exemplo, chegou, você tá ali na hospedagem da federação. Agora, existe a inscrição desse atleta que a confederação paga para a Federação Mundial, né? E você tem que levar o atleta. Quem leva é a confederação, não é a IFBB Mundial que fala, manda o Zé Carlos competir. Às vezes até os caras querem que você vá, porque você termina ficando um nome grande dentro do evento e tem pessoas que gostam, né, de estar acompanhando, de estar indo, e, enfim, isso gera um aquecimento para a competição. Mas o lance da passagem, aí, desde que eu comecei a ser campeão do mundo, eu tinha um privilégio que a confederação, ela bancava essa passagem para que eu fosse. No mínimo, né, Zé Carlos? Mas era só isso. Eu não mínimo, eu não recebia um valor mensal, mas eu dava o retorno. Não, você dava o retorno. Não, sobre o retorno, não tenho dúvidas, mas
Você tinha passagem, tinha um hotel e alimentação. Certo. Ótimo isso, né? É, Para um atleta já motiva. já motiva. E aí você ia correr atrás dos seus patrocinadores. Exato. Né? Aí A parte. você tinha o ano para você chegar na condição de ser levado outra vez, né? Porque assim, por exemplo, eu fazia uma preparação o ano todo. Na época, o Alexandre Pagnani, que era o presidente da confederação, ele falava, e aí, Zezinho, tá bem? Eu falei, tô. Ele falava, aí passou um período que ele nem perguntava mais. Ele só convocava e ele sabia que eu ia chegar sempre da condição que eu tinha que chegar. Porque eu nunca gostei de errar, por exemplo, em uma competição. E aí eu sempre fiz muito, e muito mais do que eu, de repente, precisava fazer. Mas tudo que eu fiz foi o diferencial que me levou a ganhar tantos títulos mundiais.